Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu hoje não estou com a Bíblia Sagrada aqui em mãos, porque eu estou no serviço e eu não trouxe a Bíblia aqui, ela está dentro da bolsa, né, lá no armário. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, passando aqui somente para deixar algumas considerações importantes, inclusive, para este dia, né? Um dia memorável, um dia importante para a cidadania. Nós estamos exercendo até às 17 horas do dia de hoje o nosso direito ao voto, né? Um direito aí conquistado há muito tempo, né, atrás, conquistado praticamente a visão, né, da votação, digamos assim, direta. Nós temos aí, de certa forma, pouco tempo, praticamente desde a República, e mesmo assim nem sempre todos poderiam votar, né? E principalmente as mulheres também tiveram aí o direito ao voto surrupiado, né? E enfraquecido por muito tempo, mas hoje tanto homens quanto mulheres, adolescentes, jovens, né, 16 anos acompanhados dos pais, 18 anos obrigatório, para as questões mais tribunais, né, no sentido tribunal aí da coisa. E nós estamos alegres, né, por isso, porque nós estamos aí em todo este dia fazendo toda esta votação. Espero que você esteja votando consciente. Deixa eu tentar acender aqui a luzinha. Espero que você esteja votando consciente, né, nos seus candidatos que sejam mais honestos possível, candidatos fidedignos com o seu papel, a sua função, né? Eu passei aí a informação para alguns, né, pelo WhatsApp, né, e sobre a questão das funções, né? O deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador, o presidente da República, né? O nosso sistema aqui nosso sistema de governo é um sistema presidencialista, né? Presidencialista. Então, onde há uma diferença entre parlamentarista e presidencialista, no sentido de que o presidencialista, o presidente da República, ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Então, se ele fosse parlamentarista, o presidente da República, ele é apenas chefe de Estado. Isso implicaria dizer que ele não teria nenhum aval para ditar regras, guiar a nação. Como em alguns lugares existe um sistema parlamentarista, o sistema de governo parlamentarista, em que o presidente é apenas o chefe de Estado e não chefe de governo. O chefe de governo estaria nas mãos do primeiro-ministro, ok? Existem países que são desta forma. Neste caso, o nosso Brasil, o presidente da República é chefe de Estado, chefe de governo. Ele também, inclusive, ele é o patamar mais alto do poder executivo, né? E ele é, então, aqui justamente aquele que é o grande gestor, o grande administrador, né, da nação, no nosso caso da nação brasileira, ok? O governador nada mais é do que aquele que é o administrador do Estado propriamente dito. Então existe apenas um governador para cada estado, ok? Existe um governador, bem como o presidente da República, existe apenas um para a nação. Existe um governador também em que ele, inclusive, é chefe da polícia do estado. Nesse caso, polícia militar do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Até então era o Cláudio Castro, ok? Cláudio Castro que era também o chefe da polícia militar. Então ele que comanda, por exemplo, as 3 principais áreas, né, da necessidade da população do estado pelo qual ele vem candidato, ou ele está como posto, como função, né? Os 3 principais são a saúde, a educação e a economia, não é isso? Saúde, educação e economia são as 3 áreas principais, né, que nós temos para
perdão, para exercer aí as funções. Então, o senador e os deputados, né, vamos botar assim, o senador e os deputados, tanto estadual quanto federal, eles estão mais voltados para o poder legislativo. Presidente da República, poder executivo, os senadores e os deputados, tanto federal quanto estadual, estão voltados mais para o poder legislativo, ao contrário do presidente, que é poder executivo, ok? Então, o poder legislativo é aquele que faz leis, é aquele que sobe projetos de leis, tá? Chamadas PLs, né? Os projetos de leis e tudo mais. E a diferença é onde eles trabalham. Por exemplo, o deputado federal é aquele que ele está no Congresso Nacional. Então, o deputado federal são aqueles que vão compor as cadeiras, as 513 cadeiras existentes em Brasília. Então, esses são os deputados federais. Isto implica dizer também que todo deputado federal ele é eleito pelo seu estado também, né? Isso não significa aí que eu possa votar, por exemplo, em qualquer pessoa, né? Da federação. Ele é a representação da federação, mas dentro do seu estado. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo aqui clássico. Nós temos aí o jovem, né, Nicolas Ferreira, por exemplo, que ele vem deputado federal por Minas Gerais. Então, quem é do Rio de Janeiro, quem é de São Paulo, quem é de Mato Grosso do Sul, quem é do Rio Grande do Sul, quem é de Paraíba, quem é de Pará, Amazonas, né, não consegue votar no candidato Nicolas Ferreira, por exemplo. Nós temos candidatos aqui do Rio de Janeiro, candidato a deputado federal. As pessoas que estão em outros estados, mesmo sendo deputado federal, que representaria uma situação mais geral, mais nacional, estaria representando, né, os brasileiros, do modo geral, no Congresso Nacional, não conseguiriam votar em outros estados. Então, deputado federal, mesmo sendo da federação, ele está vinculado diretamente aos estados, aos seus respectivos estados. O deputado estadual e o deputado federal trabalham em Brasília. O deputado estadual, ele também tem essa função de representatividade, mas muito menor, né? Digamos assim, ele é uma representação dos municípios daquele determinado estado em que ele está vindo candidato, e ele não trabalha no Congresso Nacional, ele não trabalha lá em Brasília, ele trabalha nas assembleias legislativas, ok? Nas assembleias legislativas, ou seja, se os deputados estaduais forem eleitos, os que forem do Rio de Janeiro trabalharão na Alerj, né? Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Se os candidatos estaduais forem trabalhar em São Paulo, eles forem eleitos em São Paulo, eles trabalharão na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo. E assim por diante. Cada estado possui a sua Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, tá bom? Estaduais. Então, esta é a diferença. Os deputados estaduais trabalham efetivamente na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. E os deputados federais trabalham no Congresso Nacional, lá em Brasília, ok? E, obviamente, deputados estaduais, a última vez que eu pesquisei aí, são mais de 1.000 deputados estaduais que são eleitos, tá? Mais de 1.000 deputados estaduais em todo o território nacional, e são 513 cadeiras para deputado federal. Senado também tem a mesma ideia de fazer leis, inclusive tem o poder de vetar, né, de revogar, de vetar e também de fiscalizar, né, fiscalizar, obviamente, aí o governo, digamos assim. O Senado tem o poder de fiscalizar, portanto, o governo. O Senado é como se fosse o ponto mais alto do poder legislativo, digamos assim. Eles chamam de
o mais alto posto do poder legislativo neste aspecto ali do poder legislativo propriamente dito, ok? Então basicamente é isso aí. Eu só queria fazer este vídeo aqui mesmo no serviço para que você que ainda não votou ou que ainda que já votou, mas não tem essas informações, para que você dê mais importância, não só nesta eleição, mas nas próximas eleições também. Daqui a 2 anos nós teremos as eleições, por exemplo, para prefeito e vereador. Então o que faz um prefeito, o que faz um vereador, né? Isso tudo é crucial, é importante para que a gente não queime voto ou para que a gente vote aleatoriamente. Né? Por isso que tem que saber a coligação, tem que saber o partido, tem que saber as suas propostas de trabalho, né? Porque uma pessoa que tem determinado viés de proposta de trabalho político pode vetar, se ele for um senador, né? Ele pode vetar, inclusive, aí, leis que seriam boas, mas só pelo fato dele não ser da mesma coligação, do mesmo propósito. Por que você acha que os presidentes da República nem sempre conseguem trabalhar de maneira plena, né? Porque na nossa Constituição está escrito que cada poder ele é independente, eles trabalham unidos, mas eles são independentes entre si. Um poder não pode falar, né, com o outro. Um poder não pode atrapalhar o outro, né? Enfim, poder executivo tem a sua função, poder legislativo também, poder judiciário também. Ok? Então, por exemplo, o presidente da República ele tem o poder também de levantar ministros. Como ele tem a função de administrar um país, de ser o gestor, de gerir um país, ele tem que fazer isso em todas as áreas: economia, diplomacia, tem que ir em várias reuniões, tem que estar o tempo inteiro envolvido na saúde, questão da união, né, das verbas, enfim. Então quem é que faz isso? Ele levanta ministros para poder, ministro da saúde, ministro da cultura, ministro da economia, e os ministros ali do Supremo Tribunal Federal são todos indicados pelo presidente da República. Não estou falando aqui do Bolsonaro, que é o atual presidente da República Federativa do Brasil. Estou falando da função de presidente. O presidente da República é quem indica, por exemplo, os ministros do STF. Indica outros cargos que são chamados de cargos ou funções presidenciáveis. Ok? Então basicamente é isso, não vou tomar muito seu tempo, é só para que você também saiba de fato que cada função, exercer cada função, para que você não queime seu voto e vote conscientemente. Deus em Cristo abençoe sua vida. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Deus abençoe.